O que eu pensei em fazer nessa mensagem? Na verdade, eu falei que eu ia pregar 4 mensagens sobre a reforma geral, mas essa está conectada, ela poderia ser chamada de a 5ª parte dessa série sobre reforma geral. Eu creio que ela também está interligada. E eu queria, na verdade, ler os capítulos 2 e 3 inteiros, mas seria muito grande para transcrever no boletim e muito longo, porque, na verdade, são 7 cartas às igrejas que têm um ensinamento muito interessante que eu quero apenas pincelar como o principal ensinamento de hoje. Mas eu resolvi escolher 3 cartas e nós vamos ler essas 3 cartas e vamos tirar algumas lições. Então, acompanhe a leitura que eu vou fazer dessas 3 cartas. Primeiro a Éfeso, depois a Pérgamo e depois a Sardes. São 3 cidades da região da atual Turquia, na época Ásia Menor. Ao anjo da igreja em Éfeso escreva: estas são as palavras daquele que tem as 7 estrelas em sua mão direita e anda entre os 7 candelabros de ouro. Conheça as suas obras, o seu trabalho árduo e a sua perseverança. Sei que você não pode tolerar homens maus, que pôs à prova os que dizem ser apóstolos, mas não são, e descobriu que eles eram impostores. Você tem perseverado e suportado os sofrimentos por causa do meu nome, e não tem desfalecido. Contra você, porém, tenho isto: você abandonou o seu primeiro amor. Lembre-se de onde caiu. Arrependa-se e pratique as obras que praticava no princípio. Se não se arrepender, virei a você e tirarei o seu candelabro do lugar dele. Mas há uma coisa a seu favor: você odeia as práticas dos nicolaítas, como eu também as odeio. Aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor darei o direito de comer da árvore da vida, que está no paraíso de Deus. Ao anjo da igreja em Pérgamo escreva: estas são as palavras daquele que tem a espada afiada de 2 gumes. Sei onde você vive, onde está o trono de Satanás. Contudo, você permanece fiel ao meu nome e não renunciou à sua fé em mim. Nem mesmo quando Antipas, minha fiel testemunha, foi morto nessa cidade onde Satanás habita. No entanto, tenha contra você algumas coisas. Você tem aí pessoas que se apegam aos ensinos de Balaão, que ensinou Balaque a armar ciladas contra os israelitas, induzindo-os a comer alimentos sacrificados a ídolos e a praticar imoralidade sexual. De igual modo, você tem também os que se apegam aos ensinos dos nicolaítas. Portanto, arrependa-se, senão virei em breve até você e lutarei contra eles com a espada da minha boca. Aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor darei do maná escondido. Também lhe darei uma pedra branca com um novo nome nela inscrito, conhecido apenas por aquele que o recebe. Ao anjo da igreja em Sardes escreva: estas são as palavras daquele que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. Conheça as suas obras. Você tem fama de estar vivo, mas está morto. Esteja atento, fortaleça o que resta e o que estava para morrer, pois não achei suas obras perfeitas aos olhos do meu Deus. Lembre-se, portanto, do que você recebeu e ouviu. Obedeça e arrependa-se. Mas se você não estiver atento, virei como um ladrão e você não saberá a que hora virei contra você. No entanto, você tem aí em Sardes uns poucos que não contaminaram as suas vestes. Eles andarão comigo, vestidos de branco, pois são dignos. O vencedor será igualmente vestido de branco. Jamais apagarei o seu nome do livro da vida, mas o reconhecerei diante do meu Pai e dos seus anjos. Aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Nessa semana que passou, a gente teve o dia que nós, presbiterianos, e o presbitério de Limeira comemorou os 495 anos da Reforma Protestante. Porque há quase 500 anos atrás, em 1517, tomou-se essa data como simbólica. Não é que a data começou tudo, em história as coisas acontecem gradativamente. Mas tomou-se a data do 31 de outubro de 1517 como pontapé inicial, um símbolo da Reforma Protestante. Por quê? Porque um monge chamado Martinho Lutero resolveu questionar algumas coisas do status quo da igreja daqueles dias. Então ele resolve escrever algumas teses, 95 delas, e prega na porta da igreja lá do castelo de Wittenberg. E ao fazer isso, na verdade, ele não estava fazendo nenhuma rebelião. É interessante, as pessoas não sabem disso. Ele estava fazendo uma coisa que era comum nos seus dias. Ele estava chamando as pessoas para um debate. Antigamente, quando não se tinha internet, nem jornal impresso, como é que você chamava as pessoas ou anunciava alguma coisa em público? Você colocava no mural da cidade, por assim dizer. Então, pregar alguma coisa na porta da igreja era como convocar as pessoas para algo público. Ele estava convocando as pessoas para um debate. E nessas teses, ele escreve muita coisa interessante, mas eu quero chamar a atenção da primeira, que ela tem a ver com o que eu vou falar hoje. Olha a primeira tese que ele escreve. Nosso Senhor e Mestre Jesus Cristo, em dizendo arrependei-vos,
afirmava que toda a vida dos fiéis deve ser um ato de arrependimento. Toda a vida dos fiéis deve ser um ato de arrependimento. Veja, Martinho Lutero tinha visto muita corrupção generalizada, desde a venda de indulgências, que vocês sabem, porque isso é comum se falar, uma maneira de você comprar o perdão, ou um lugarzinho no céu, por assim dizer, né? Mas desde isso até as coisas mais absurdas entre o clero que eram os oficiais, os padres, os bispos, muitos deles praticavam imoralidade, era sabido disso, mas a igreja não fazia nada, e Lutero, revoltado com isso, resolve então chamar a igreja ao arrependimento. A razão pela qual eu estou chamando a atenção desse fato é que reforma aconteceu com arrependimento. As pessoas que iniciaram a reforma protestante viram o seu pecado e se arrependeram. Viram o erro da sua sociedade e se contristaram. E na Bíblia também, nós vimos a história, por exemplo, de Josias, quando descobre o livro da lei, que estava guardado lá no templo. Quando esse livro é lido, há arrependimento, contrição generalizada. Então, se inicia uma reforma. A ideia é que reforma só pode acontecer quando alguma coisa interna acontece. Reforma é a manifestação externa de uma mudança interna. Então não adianta de nada você dizer assim, não, eu vou mudar. Não, eu vou mudar. Pastor, eu já resolvi, eu vou mudar. Se algo interno não tiver acontecido, essa mudança não vai acontecer. Por quê? Porque a mudança que não procede do coração, ela não dura muito tempo. Ela não dura porque ela é um esforço em vão. Ela não procede do lugar que norteia as nossas vidas, o que a Bíblia chama de coração. Então, por isso é que nós temos que entender a importância de coisas acontecerem no nosso interior, para que mudanças aconteçam na nossa vida. Tá? E é isso que eu gostaria de atentar para chamar a atenção de vocês hoje. Falar de como reforma pressupõe arrependimento. Tem que haver arrependimento para haver algum tipo de reforma. Por exemplo, lá em 1 Tessalonicenses 1,9, é um texto que apenas ilustra o movimento do arrependimento. Fala que aqueles que estão arrependidos precisam se apartar de alguma coisa e se unir a outra. O verso fala assim: pois eles mesmos, no tocante a nós, proclamam que repercussão teve o nosso ingresso no vosso meio. E como, deixando os ídolos, vos convertestes a Deus, para servirdes o Deus vivo e verdadeiro. Olha só, deixando os ídolos, vos convertestes a Deus. A ideia é que a gente deixa uma coisa e se volta para outra. A Escritura mostra isso, e até a sabedoria popular sabe que nós não podemos ter nada vazio, né? Cabeça vazia é oficina do diabo, como diz o ditado popular. Mas a ideia da Escritura também é que nosso coração não pode ficar vazio, não consegue ficar vazio. Se você luta com alguma coisa, com algum vício, algum marasmo, algum pecado, alguma coisa, e você tenta arrancá-lo, se você não substituir com algo santo, agradável a Deus, outra coisa vai tomar lugar. Sempre funciona assim. Então, arrependimento bíblico sempre pressupõe dois movimentos. É o voltar-se, é o deixar os ídolos e voltar-se para Deus. Converter-se a Deus. Então, antes do arrependimento, você está de costas para Deus e caminhando em direção a uma vida de pecado, mas com o arrependimento, que é essa meia volta, você passa a ficar de costas para o pecado e caminha em direção a Deus. Agora, esse é o entendimento até simples do arrependimento. O que eu gostaria de trabalhar um pouquinho mais é de como o arrependimento tem que ser algo completo na nossa vida, holístico, isto é, que toma todo o nosso ser interior. Os judeus tinham o costume de entender que o nosso interior, ele era regido por três coisas, vamos dizer assim. Você tinha a mente, né, os pensamentos, os raciocínios, os planos. Você tinha as emoções, que eram responsáveis pelos sentimentos, pelas afeições. E você tinha também a vontade, que era o que resolvia fazer as coisas, tomava as decisões, fazia os seus propósitos. Importante é entender como o arrependimento tem que envolver as três coisas. E eu quero mostrar como uma delas, ou duas delas só, não basta para que haja verdadeiro arrependimento. Perdão.
Então vamos começar com o elemento intelectual. Quero explicar isso. Como é que Deus promove arrependimento na nossa vida? Já que arrependimento na Bíblia é um dom de Deus também. A Bíblia nos exorta a nos arrependermos, mas Deus concede arrependimento aos seus. Ela envolve, então, em primeiro lugar, um elemento intelectual, uma mudança de conceito. Sabe quando você confronta pessoas que estão no erro, mas ela não sequer percebe que está no erro? Assim, ela é tão insensível que o primeiro passo para que haja arrependimento é você dar a ela ciência de que ela está errada. Há certas coisas que são facilmente percebidas, outras, às vezes, não são. Primeiro, por causa da sutileza do pecado, segundo, por causa da nossa distância de Deus, que muitas vezes promove insensibilidade. Então a gente está acostumado a justificar certos raciocínios, certos temperamentos, certas atitudes. A gente está acostumado a justificar. Então, para que haja arrependimento, a primeira coisa que tem que acontecer é uma mudança de conceito. Você tem que ter entendimento do que um pecado significa, de que pecado envolve culpa pessoal. Paulo fala assim que a lei trouxe conhecimento, com a lei sobreveio o conhecimento do pecado. A lei mostra que você é pecado. Paulo mesmo fala, se a lei não dissesse não cobiçarás, eu não saberia que é pecado. Por quê? Porque como um fariseu era acostumado a regras externas, ele não olhava para pecado como sendo uma coisa interna. Mas o que a gente aprende no caminho de Cristo Jesus é que a lei de Deus é muito mais profunda do que simplesmente reger as nossas atitudes. Tem gente que se julga muito boa. É por isso que, na verdade, ela tem pouco interesse em vir para a igreja. Porque ela é uma pessoa muito decente, muito correta aos olhos dela. Ela tem uma conduta exemplar, então ela se julga sem falhas, sem grandes falhas, sem grandes problemas de caráter. Quando, na verdade, a Escritura fala que pecado é uma coisa interna. Então, nós temos que entender essa mudança de mente. Então, em primeiro lugar, para alguém ser convencido, ou para alguém realmente começar um caminho de arrependimento, ele tem que ser convencido de que ele está errado. Esse é, teoricamente, mais simples. Além desse elemento intelectual, tem um elemento emocional, que envolve uma mudança de sentimento. Presta atenção. Quando nós pecamos, nós não somos pessoas que pecam tristemente. Nós podemos ter tristeza algum tempo depois de pecado, mas pecado é cometido com um certo prazer, com um certo deliciar das coisas. Por mais que seja mal o que você o faz por desejar essas coisas. Então, o elemento emocional do arrependimento significa você passar a ter nojo das coisas que antes você tinha um certo prazer. E isso requer obra sobrenatural de Deus. Você ter nojo das coisas que antes você tinha prazer. É uma mudança de sentimento, uma tristeza pelo pecado por causa do Deus a quem se ofende. Esse é um elemento também que precisa ser levado em consideração. Lembra quando Davi se deita com Batseba, que não é sua mulher, planeja todo um esquema para que o marido dela venha a falecer e ele a tome como sua esposa? Quando isso acontece, eu duvido, a Bíblia não diz claramente, mas eu duvido que Davi tivesse pensado assim, não, o que eu fiz é totalmente certo. Ele tinha noção suficiente da lei de Deus para entender que era errado. Só que ele sufocou isso. E a verdade é que ele não tinha tristeza por essas coisas. Porque quando o pecado lhe foi revelado e foi confrontado e ele se arrependeu verdadeiramente, aí ele diz uma frase que eu acho fantástica, pela força dela. Ele fala assim, Deus, pequei contra ti somente. E se você olhar para a história, você vai entender que na verdade ele pecou contra muita gente. Ele pecou contra o povo, porque o povo acabou tendo um rei que desnorteava, né, o caminho do povo. Ele pecou contra Urias, o marido de Batseba. Ele pecou contra Batseba. Ele pecou contra a sua família. Ele pecou contra muita gente. Mas por que ele destaca Deus e Deus somente? Porque pecado é, acima de tudo, uma ofensa contra Deus. Por que eu estou dizendo isso? Porque frequentemente, olha só como o nosso coração é enganoso. Eu e você ficamos tristes com o pecado. Mas, na verdade, a gente fica triste porque você sabe que sua esposa ficou chateada, ou seu marido ficou chateado, ou porque os filhos ficaram tristes, ou porque trouxe vergonha à sua família. Poucas vezes a razão maior
da sua tristeza é porque Deus foi ofendido. E eu acho que um verdadeiro arrependimento requer colocar os sentimentos nos seus devidos lugares. A nossa tristeza maior tem que ser porque Deus foi ofendido. Inclusive, a Bíblia fala que a tristeza segundo Deus produz arrependimento, mas a tristeza segundo o mundo só produz morte. É possível alguém errar, ficar tremendamente triste e não estar arrependido. Fala assim, olha, eu sei que eu errei, eu estou muito triste, mas ela não está arrependida, porque ela não tem a tristeza segundo Deus. Ela tem a tristeza segundo o mundo. Isso diz Paulo lá em 2 Coríntios 7. Então a ideia é que tristeza seja acompanhada de um entendimento de quem foi ofendido. Um elemento intelectual, um elemento emocional. Mas tem que ter um terceiro elemento, senão não é arrependimento. De que adianta você chegar para alguém e falar assim, você sabe que está errada? Sei. E daí? Estou muito triste. Mas e daí? Mas eu vou continuar pecando. Isso é o que acontece com muitos de nossos pecados de estimação. Digo pecados de estimação porque a gente dá alimento para eles. A gente guarda no cantinho. De vez em quando a gente esconde eles, mas a gente os conserva. Pecados de estimação é uma forma de se referir àqueles que nós fazemos com mais frequência. Aqueles que você sabe que são mais comuns, que você luta contra eles mais frequentemente. Você sabe disso. Você tem vergonha até de dizer, ou talvez alguém até saiba, mas você não consegue mudar. Você frequentemente diz assim, não consigo. Muitas vezes nós não conseguimos porque nós não temos um terceiro elemento, que é o elemento volitivo. É a mudança de propósito. É dizer, eu tomei uma decisão. Eu estou resoluto na minha luta contra o pecado. Isto é, acompanhado do nojo, do ódio por aquilo que é contrário a Deus, tem que haver uma mudança de propósito, com estratégias para abandono do pecado. Eu digo essas coisas, estou falando desse elemento completo, porque eu vejo que frequentemente arrependimento para no meio do caminho. Você sabe disso. Você é como eu. A gente sabe que está errado. Às vezes a gente até chora. E quando a gente não lamenta muito, a gente fica até com raiva de si. Você fala assim, puxa, mas que coração insensível. Eu sei que eu estou errado. Por que nem dói mais? Mas às vezes até dói. E aí dá a impressão de que você se arrependeu de verdade. Porque dói pra caramba. Mas não necessariamente. A não ser que tenha tomado o seu interior por completo. Sua mente, suas emoções e sua vontade de mudança. É isso que a gente vê no filho pródigo. Por que eu citei a história do filho pródigo? Porque ele é o exemplo claro de quem não só percebeu que estava errado, não só lamentou que estava errado. Lembra que a história dele é uma ótima ilustração do que acontece com muitos de nós, mas quando estão lá no fundo do poço, o orgulho fala tão alto que você diz, eu não posso voltar. Eu não posso voltar. O que as pessoas vão dizer? O que as pessoas vão dizer? Eu sei que vai rolar dedo no rosto dizendo, eu te disse. Ah, pastor, o senhor não conhece a minha mãe. O senhor não conhece minha irmã, meu irmão, meu pai, meu tio. Quer dizer, quando a gente fala de restaurar relacionamentos ou reestruturar qualquer erro, reparar qualquer erro, nós temos muita dificuldade em acreditar que o caminho certo é não só reconhecer, não só lamentar, mas mudança de propósito. E olha a mudança de propósito nesse filho. Ele passa do dá-me para o faze-me. Por quê? Lá no verso 19 de Lucas 15, ele planeja a ideia de ser feito um servo. Não sou mais digno de ser chamado teu filho. Trata-me como um dos teus empregados. Trata-me faze-me um empregado. Eu não sou mais filho. Então, o que eu quero aqui, eu mudei de propósito. Eu quero viver com o Senhor, mas como eu não tenho o direito de ser filho, por tudo que eu fiz, eu peço que o Senhor me faça um empregado. E o pai não o trata assim, mas a mudança de propósito está lá. Para haver constante reforma, então, é preciso haver constante arrependimento. Eu falei disso anteriormente a vocês, alguns domingos atrás, sobre o fato de reforma tem que ser uma coisa constante. Para haver essa constância de reforma, tem que ter constante quebrantamento, constante arrependimento na nossa vida. O problema, porém, é que
constante arrependimento pode tornar-se mecânico. Já viu como a gente faz algumas de nossas orações? Eu sempre digo isso porque eu vejo que esse é um dos nossos chavões. A gente termina bem rapidinho assim, com perdão dos nossos pecados, em nome de Jesus, amém. Eu digo isso porque se a gente canta, conta as bênçãos. Tem um hino que fala assim, conta as bênçãos, diz e quantas são. Por que você não conta os pecados? Já parou para contar? Para você se aperceber o quanto você ofende o Deus Santo? Que não é brincadeira essa ideia de vida de santidade. Se nós fizéssemos isso, arrependimento não seria tão mecânico, eu entendo. Esse texto que a gente leu, e eu li ele de propósito, é porque ele tem esse elemento de arrependimento frequentemente. Né? As cartas às igrejas, eu li só 3 das 7, as cartas às igrejas quase todas têm uma chamada ao arrependimento. Na verdade, 5 delas têm chamada ao arrependimento. Arrepende-te. Lembra-te de onde você estava, arrependa-se do seu erro. Então nós vimos isso no capítulo 2, verso 5, se você olhar no boletim, o 2:5, veja lá. Lembre-se de onde caiu, arrependa-se e pratique as obras que praticava no início. Se não se arrepender, virei a você e tirarei o seu candelabro do lugar dele. Olha 2:16. Portanto, arrependa-se, senão virei em breve até você e lutarei contra eles com a espada da minha boca. E depois o 3, verso 3. Lembre-se, portanto, do que você recebeu e ouviu, obedeça e arrependa-se. A chamada ao arrependimento é constante. Lembra e arrepende. Volta àquilo que você era. Lembra das primeiras obras. Cristo está pedindo, então, uma volta às primeiras obras, um retorno ao que haviam aprendido anteriormente. Abandono das práticas pagãs. O interessante é o seguinte. Todas as igrejas aqui, elas têm falhas distintas. Elas têm falhas distintas, elas não são iguais. Elas são igual a você e a mim. Todos nós aqui temos falhas distintas. E exigem mudanças distintas. Mas para todos, o mesmo chamado de volta, de arrependimento. Isso significa que, embora a nossa vida seja complicada, e alguns de nós digam assim, pastora, é que o senhor não sabe, a minha vida é complicada. A Bíblia tem uma receita igual para todos. Isso não é ser simplista. A Bíblia tem uma receita igual. Ela diz, arrependa-se. Volte para o primeiro caminho. Jesus, que é o escritor dessas cartas, ele diz que ele conhece as igrejas, ele diz que ele sabe o que elas têm de positivo, ele diz várias vezes, conheço isso em vocês, eu vejo isso em vocês, mas ele também percebe os erros delas, e é por isso que os exorta ao arrependimento. E quando elas se arrependem, ele sempre promete uma dádiva. Ele fala, ao vencedor eu vou dar isso. Aquele que se arrepende vence. Eu queria terminar chamando a sua atenção para o fato de Jesus Cristo, então, chamar a igreja ao arrependimento e o que isso envolve. Muito rapidamente. Para a gente fazer a conexão com reforma e encerrar a mensagem. Todas as vezes que a gente se arrepende, uma das coisas que a gente sabe que tem que começar é reconhecer o nosso pecado. E disso eu falei, lembra-te, pois, de onde caíste, diz uma das cartas. Lembra-te, pois, do que tens recebido e ouvido. Você lembra que nos Salmos, frequentemente, o autor dos Salmos, ele fala assim, para trazer à memória certas coisas, ou lembrar certas coisas. Por que para ele é importante isso? Tanto para lembrar acerca de quem Deus é, como também para lembrar dos seus próprios pecados. Quem são os homens? Então, na verdade, quando eu falei de contar as bênçãos e contar os pecados, estou falando, lembra? Tenha sensibilidade para essas coisas. Se tem uma coisa que a gente tem que pedir hoje é isso. Eu espero em Deus que você peça isso. Deus, me dá sensibilidade para as coisas que hoje eu não percebo são erradas. Me dá sensibilidade, Senhor. Que eu não tenha um coração amortecido ou insensível para certas coisas, para certos erros. Então, reconhecer o pecado é o primeiro passo. Depois, requisitar o perdão. A gente tem que pedir perdão a Deus. Nós cantamos hoje, se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados. Né? Reconhecer o pecado, requisitar o perdão. Em terceiro lugar, renovar a pureza. Por quê?
Se você ama a Deus, você não quer só ser perdoado. Eu acho que você vai me entender. Você quer ser perdoado e mudado. Porque só perdoado dá a impressão de que você vai fazer de novo. E isso te frustra imensamente. Se você ama a Deus. Então você pede, reconhece o seu pecado, você requer o perdão, mas também pede para Deus renovar a pureza em você. Lembra Davi orando? Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova dentro em mim um espírito inabalável. Esse é o caminho para reforma. Isto é, um caminho de arrependimento. E eu termino dizendo o seguinte. Se você quer crescer, aprenda isso. Eu aprendi isso alguns anos atrás, foi muito bom para mim. Se você quer crescer, você precisa diminuir. Esse é o caminho de crescimento. Se você quer crescer na graça do Senhor Jesus Cristo, você precisa diminuir. Você precisa ficar pequeno. Fazer como a João Batista disse: importa que ele cresça e que eu diminua. Essa era a expressão de uma vida cristã madura por parte de João Batista. A diminuição acontece quando nós nos arrependemos, quando a gente reconhece a nossa pequenez. Então eu quero convocar você a dizer a Deus: Senhor, eu sou pequeno, eu reconheço as minhas falhas, e eu queria operar a reforma grande na minha vida. Mas lembra, reforma não vai acontecer na sua vida. Reforma não vai acontecer na nossa igreja quando nós precisarmos disso, se não houver genuíno arrependimento. Se não houver um arrependimento que toma o nosso interior por completo. Essa é a minha oração. Eu quero convocar você agora a fechar os olhos para nós orarmos ao Senhor.